Glória a Deus, meus irmãos. A palavra de Deus fala, terceira de João, que nesta epístola João escreve ao amado Gaio. E o presbítero pode ter sido exatamente o mesmo apóstolo que estava lá em Éfeso, que passou por todo o sofrimento, mas lá na ilha de Patmos e voltou para Éfeso. Provavelmente ano de 91. Apesar de ter grande espiritualidade, João era analfabeto e alguém escreveu para ele aquilo que o Espírito de Deus dizia. Aquilo que o Espírito Santo falava, alguém escrevia para ele. E nós vamos ver, meus queridos irmãos, que ele escreve ao amado Gaio. Gaio parecia ser alguém muito corretamente, andando na verdade. E essa palavra verdade aparece 5 vezes aqui, no sentido original, aleteias do grego, que é andar na verdade, viver a verdade. A verdade é como se estivéssemos dizendo, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E quem anda na verdade anda com Jesus Cristo, fazendo a sua vontade. Fala ali também de que os filhos, na fé de João, andam na verdade. Fala, meus queridos irmãos, de que apareceram certos centros que eram homens que se faziam de cristãos, de pregadores, de profetas, de missionários, e esses falsos eram homens perigosos que não queriam trabalhar e se escoravam no evangelho, na igreja, nos gentios, que ainda não tinham conhecimento muito profundo e ficavam vivendo sem trabalhar. A hospedaria deles, às vezes, ficava assim. Um homem funcionário chamado Proxenos era quem tomava conta de tudo lá na hospedaria, com o direito de ficarem até 3 dias, né? E 3 dias era grátis, né? É como se fosse uma hospedaria pública, uma espécie assim de um albergue, um lugar para os viajantes estrangeiros. Só que muitos falsificavam ser pregadores para viver tanto de graça na moradia, como para aqueles 3 dias era grátis, né? E como para também comer e viver às custas da igreja, né? Tinha lá, aonde essa carta foi, um certo Demétrio. Demétrio era homem bom, andava na verdade, dava bom testemunho. Alguns teólogos querem dizer que Demétrio é o mesmo que causou problemas anteriormente, mas tendo se convertido, agora andava na verdade. E todos estavam dando bom testemunho. Também havia ali Teótrofes. Teótrofes era um cara problemático. Parecia que ele queria ter a primazia, o primado na igreja, e não recebia até mesmo os bons apóstolos, os bons presbíteros, os bons profetas, impedindo assim os verdadeiros missionários de fazerem a obra. E também eles tinham um cuidado por causa dos gêneros, dos estrangeiros, mas que eram falsificados, né? Falsos pregadores. Meus queridos irmãos, ele termina a pequena epístola desejando paz e desejando também que todos se saudassem, os bons amigos se saudando uns aos outros, né? O que é, meus queridos irmãos, muito bom no final, no começo do culto, que haja cumprimentos, que haja saudação entre os irmãos, né?
que vamos tirar aquela barreira que parece que o irmão é estrangeiro, parece que o irmão é inimigo na igreja. Você já viu no culto que tem pessoas que passam pelo outro, não dá nem a paz do Senhor, então dá para ti assim meio de lado, parece que está com medo, está se esquivando. Não, irmãos, nós somos todos salvos na pessoa de Jesus, somos todos iguais no que diz respeito à salvação e podemos e devemos dar a paz do Senhor a todos. Uns aos outros devem se saudar antes do culto, ou mesmo se houver algum louvor que exija uma saudação, um abraço do irmão também. Tem pessoas que têm um poder de Deus tão grande que quando abraçam a outra, as pessoas caem. É cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo da verdade. E também devemos saudar os nossos irmãos na saída, na despedida, né? Vamos então nos saudar com a paz do Senhor Jesus. E não vamos ser falsos irmãos, né? Irmãos só de aparência, estamos na igreja, mas não estamos acreditando que o nosso irmão é nosso irmão. Não procuramos fazer nada por uns pelos outros, porque havia lá na igreja primitiva a comunhão, né? A comunhão nas orações, no partir do pão. Eles vendiam até suas propriedades para acudir uns aos outros, ajudar uns aos outros. E tinham tudo em comum. Vamos ser verdadeiros irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe.